Hoje à noite nós vamos ver a ascensão e a queda do Império Mundial do Anticristo. Nós estamos na página 34 na apostila e também para começar Apocalipse 13. Deixe-me só acrescentar algo para a aula anterior, eu acho que eu ensinei 2 semanas atrás. Por causa do feriado, eu não ensinei na semana passada, mas eu ensinei sobre aquela grande guerra mundial que vai acontecer, talvez seja a terceira guerra mundial, que enfatiza as palavras Gog e Magog, entre outros títulos ou nomes, etc. E esses nomes eu mostrei para vocês, se encontram em Ezequiel, capítulos 38 e 39. Mas, se você ficar lendo a Bíblia, você vai chegar no livro de Apocalipse, o último livro, e você vai ver essas palavras de novo. Deixe-me ler esse parágrafo aqui em cima. As palavras Gog e Magog se encontram não somente em Ezequiel 38 e 39, mas também em Apocalipse 20. Versículos 7 a 10. As duas passagens enfatizam uma grande guerra, mas há diferenças entre as duas passagens, o suficiente para levar o leitor a entender que apresentam duas guerras separadas pelo reino milenar. As diferenças mais importantes são estas aqui nesse diagrama. O que eu estou simplesmente esclarecendo é o seguinte: ainda que a Bíblia use essas palavras Gog e Magog e fale de uma guerra com essas palavras em 2 lugares diferentes da Bíblia, não quer dizer que essa guerra é a mesma guerra. O que nós estamos entendendo, por comparar as duas passagens e ver essas diferenças entre Ezequiel e Apocalipse, é que aparentemente o que vai acontecer um dia, eu acredito, depois do arrebatamento, talvez antes da aliança com o Anticristo, que a guerra de Gog, que vai acontecer naquele momento, vai ser, vamos dizer, uma figura da grande guerra que vai acontecer no fim do milênio, quando Deus soltar novamente o diabo. Porque lembra, Deus vai prender o diabo e lançar no abismo durante o reino milenar. Então, se vocês quiserem, vocês podem analisar essas coisas. Deixe-me só ler para vocês as diferenças entre essas duas guerras que usam as palavras Gog e Magog. Então, a cronologia é diferente. Em Ezequiel é antes do reino milenar, e na Apocalipse é depois do reino milenar. Os invasores vêm do norte em Ezequiel, tipo Rússia, etc. Mas em Apocalipse vem dos 4 cantos da terra, que parece que esse último do livro de Apocalipse vai ser uma guerra mundial de verdade, tipo maior do que a Primeira Guerra Mundial, maior do que a Segunda Guerra Mundial, maior do que a Terceira Guerra Mundial de Ezequiel. Vai ser a 4ª Guerra Mundial, eu digo. Se acontecer outra guerra mundial que a Bíblia não profetiza, tudo bem, mas eu não vejo isso. O resultado vai ser diferente. Em Ezequiel vão passar 7 anos para queimar as armas. Em Apocalipse, o novo céu e nova terra. Lugar é diferente, termina nos montes de Israel, no livro de Ezequiel, e termina em Jerusalém, no livro de Apocalipse. A identidade é diferente. Em Ezequiel, Magog é uma terra, e em Apocalipse, Magog é inimigo de Deus. Salvação. Em Ezequiel, a ênfase é o novo nascimento, que vem no fim para o milênio, etc. Mas no Apocalipse, a salvação é o vencimento
do diabo. Ele será lançado no lago de fogo. Boa noite, Paulo. Então, quando você compara essas coisas, você tem que entender que Deus usa os mesmos termos, mas aparentemente está falando de duas coisas diferentes. E nós chegamos a essa conclusão porque a nossa forma de interpretar a Bíblia e a profecia é aceitar a interpretação literal, a não ser que a passagem tenha um sinal para nos levar a acreditar em algo figurativo, ok? Tem muitas pessoas de outros tipos de igrejas e com certeza de seitas que querem mudar tudo. E basicamente tudo é símbolo e nada é literal. O problema que eu tenho com isso é que, até onde isso vai? Você pode mudar o significado de tudo, se tudo é símbolo. Tudo perde o significado. Nós não queremos fazer isso, ok? Bom, eu falei isso, agora vamos continuar. Nós entendemos pelo calendário que depois da época da igreja, onde nós estamos agora, vai acontecer o arrebatamento. Como eu ensinei na semana passada, a Bíblia não diz que a tribulação começa na hora do arrebatamento. A tribulação começa com a aliança do anticristo com Israel. Então há um intervalo, um vale entre os montes revelados. E eu coloquei 2 semanas atrás essa guerra de Ezequiel, de Gog, entre o arrebatamento e a aliança. E eu tenho as minhas razões, outros teólogos têm as razões deles, e às vezes eles têm uma conclusão diferente. Eu não vou ser dogmático nesse ponto. Se alguém me mostrar algo na Bíblia que contradiz isso, beleza. Para mim, a cronologia dessa guerra para mim é tão complicada, eu não vou ser dogmático, não. Mas nós vemos que de qualquer forma haverá, durante a tribulação que começa com a aliança entre o anticristo e Israel, um novo império mundial. Muitas vezes enfatizamos como pastores e etc., teólogos, o anticristo, a natureza dele, a atitude dele, o poder dele, e enfatizamos que ele vai ter o controle do mundo. E está certo, a Bíblia enfatiza isso em vários lugares. Mas às vezes esquecemos que ele vai ter um império e ele vai ser um tipo de imperador. E é isso que eu quero enfatizar para vocês hoje à noite. E para poder fazer isso, eu vou precisar definir a palavra império. Porque hoje em dia, no Oeste, no Brasil, com liberdade religiosa, você pode trabalhar em qualquer lugar, fazer de qualquer coisa, estudar se quiser ou não estudar, etc. Nós não compreendemos bem, porque nós não temos essa experiência. Nós não compreendemos, por exemplo, regimes como Coreia do Norte. Nós podemos ler algo, ver artigo, assistir um vídeo, mas não é a mesma coisa. Então, para entender o que Deus está profetizando, nós precisamos entender como é que fica um império, especialmente o império mundial, em que um homem tem poder para expandir o reino dele e controlar outros povos de outras línguas, outras culturas, outras comidas, de tudo. E ele vai lá e ele vence essas pessoas, domina e acaba transformando a cultura, a língua, o sistema, tudo. Porque entendemos que é basicamente isto que Deus está dizendo que o anticristo vai conseguir fazer. Ele vai formar esse último império humano, que vai ser a melhor expressão
que o mundo tem de como lidar com os problemas do mundo. E ainda vai ser super errado. Boa noite, Marlene. Vamos ver a senhora. Vamos chegar aqui na folha. Eu não sei quanto tempo vou passar com vocês hoje à noite ensinando isso, mas eu acho muito importante. Nós estamos dando para nós uma base do que vai acontecer. Elias, passa essa folha para ela, talvez para o Paulo também, tá? A ascensão e a queda do Império Mundial do Anticristo. As profecias bíblicas indicam que no fim do tempo surgirá um império mundial parecido com os impérios antigos e operará pela força de Satanás por meio do Anticristo. Vamos chegar aqui na Apocalipse 13. Apocalipse 13 é a revelação do Anticristo. Não usa a palavra anticristo, usa a palavra besta. Ele tem vários títulos, na verdade. E vamos notar algo aqui, Apocalipse 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Ok. Versículo 2 eu acho interessante, porque você lê aqui leopardo, urso, leão e dragão. Eu faço parte das pessoas que acreditam que dragão realmente existia. Era dinossauro e as pessoas não tinham essa palavra científica que nós temos hoje. Quanto ao número de cabeças e tudo isso, podemos dizer, bom, é algo maior do que um dragão normal, mas dando uma imagem bem forte aqui. Se você já estudou o livro de Daniel, você sabe que Deus compara outros impérios antigos com animais. E os reis, os reis desses impérios com animais. Então, você vê aqui leopardo, como por exemplo, Alexandre o Grande da Grécia, ele era leopardo, que passou rapidamente da Grécia até a Ásia, vencendo todo mundo. E aqui diz que a besta, o anticristo, ele vai ser semelhante ao leopardo. E também pés como os de urso e sua boca como boca de leão. E você vê essas coisas, é como se Deus estivesse dizendo o que nós já vimos nos outros grandes imperadores antigos, vão se manifestar novamente no anticristo. E vamos notar algo, na profecia da imagem que fala sobre os impérios, no livro de Daniel capítulo 2, lembra aquela imagem que Nabucodonosor tinha, cabeça de ouro, ombros, etc., de prata, e vai ter outras coisas inferiores, lembra disso? Lembra quando a pedra cai e bate a imagem nos pés, que representam Roma, mas a imagem inteira quebra. Eu acho interessante isso. É uma forma de Deus dizer: o reino de Cristo que vai chegar vai ser superior a todos os outros reinos que vão se manifestar no império do anticristo. E aqui continua, e o dragão deu-lhe, versículo 2 ainda, o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então nós estamos compreendendo que Deus vai permitir Satanás dar poder sobrenatural para esse homem. Ele vai formar um império que vai exceder as expectativas, a imaginação dos habitantes da terra.
As pessoas vão ver esse homem surgir com poder e fazer coisas incríveis, tendo prosperidade onde ninguém tem, quando ele tem. E Daniel profetiza isso. Ele vai vencer e vencer e vencer e vencer e crescer e crescer e crescer. Hoje eu estava escutando um pastor famoso explicando essas coisas e comparando com Adolf Hitler. E ele disse mais que uma vez nessa pregação que ele acredita que Adolf Hitler tinha também poder satânico para fazer o que ele fazia. Inclusive, ele fazia parte de um grupo religioso que achava que a terra é oca e que há espíritos, algo lá embaixo, algo assim. Adolf Hitler, da Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, etc. Como eu já falei para vocês, Adolf Hitler era um tipo de anticristo, ele era um anticristo, de verdade. Mas ele não era o anticristo, porque não era a hora, porque o arrebatamento não tinha acontecido ainda. Nós temos que passar por isso, para o anticristo poder fazer tudo isso. Agora o Espírito Santo opera na igreja, e qualquer anticristo não consegue fazer isso. Então nós estamos vendo aqui que esse homem vai poder formar esse império. Eu enfatizo a palavra império, porque eu estou falando de uma coisa específica. Não simplesmente um país, um povo ou uma nação. Quando eu digo império, irmãos, eu estou enfatizando a ideia de um homem com um povo conseguir dominar vários outros povos, conquistar mesmo, meios diferentes. Às vezes esses impérios é por força, mas outras vezes certos povos ficam tão desanimados com seus próprios líderes políticos que acabam fazendo aliança com esses imperadores e o povo ajuda o imperador a eliminar o líder político do próprio povo. Então, nós não sabemos de tudo que vai acontecer, mas é bom lembrar dessas coisas. Vamos continuar na apostila. Estará cheio de blasfêmia. Vamos para capítulo 17 de Apocalipse. Apocalipse 17 lida com a queda da Babilônia. Babilônia é uma palavra-chave. Vocês vão lembrar da Babilônia, dos impérios que são profetizados no livro de Daniel. E agora Deus fala que Babilônia vai existir de novo e vai cair. Note algo aqui em Apocalipse 17, vou ler aqui versículo 1, mas eu quero chegar ao versículo 3. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-me-ei a condenação mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Então marca essas palavras, a grande prostituta, ok? Versículo 2, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, essa mesma prostituta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, que parece Satanás, só que essa grande prostituta, que representa essa Babilônia. Veja que, versículo 4, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, pode marcar isso aqui também: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra.
Essa palavra Babilônia, nas profecias sobre o fim do tempo, causa tanta divisão sobre o significado da palavra, porque tem pessoas que falam que é uma cidade, outras pessoas falam que é outra coisa, ou é uma religião mundial, e eu não quero ser muito dogmático. Ao mesmo tempo, eu sei que aqui, essa grande prostituta monta a besta que é o anticristo, que quer dizer que o anticristo ele tem poder como essa besta, esse animal de um império, mas ela está em cima, ela está aproveitando o poder. A ideia então, para mim, parece que ele vai formar uma grande cidade que vai produzir esse império. Inclusive, deixe-me mostrar para vocês capítulo 18, ok? E note que versículo 2, então Apocalipse 18, 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Agora, versículo 5. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Agora versículo 10. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo. Por favor, versículo 10, marca essa palavra usada duas vezes. Cidade. Cidade. Quando eu leio essa palavra e eu considero o que está escrito aqui em capítulos 16 e 17 com o que está escrito no livro de Daniel, eu vejo que Babilônia, e se você chegar a outra conclusão um dia, beleza, mas eu vejo assim: Babilônia representa a sede do governo mundial do anticristo. Por exemplo, o Brasil tem o Distrito Federal. É um lugar menor que serve como a sede do governo brasileiro. Nos Estados Unidos é Washington DC. É um lugar específico, distrito, cidade específica. E aqui diz essa cidade. Eu estava estudando e considerando isso. Babilônia não existe hoje como existia. Então o que Deus está dizendo? Essa palavra é uma palavra simbólica. Daí fica meio complicado. Quando você lê o livro de Daniel, você nota como Deus vai permitir Roma, o último império, ressuscitar. Roma, porém, não fica na Ásia onde a Babilônia ficava. Roma fica na Europa, certo? Então, se Deus vai ressuscitar o Império Romano para o anticristo operar, eu digo Deus vai permitir isso ressuscitar. Então, como é que fica isso, a questão da Babilônia? E eu não tenho uma resposta. Tem gente que fala, mas o Oriente Médio, essa parte da Ásia, é um lugar de deserto e povos super pobres, e é uma situação tão... Como que algo vai surgir lá? Daí, se você para pensar, você pensa na cidade chamada Dubai. Quem já viu vídeos ou fotos dessa cidade, Dubai? É incrível, é incrível. É a cidade dos mais ricos. É um lugar que aproveita a inteligência artificial para fazer muito. É um lugar, se eu não me engano, tem um hotel não de 4 estrelas, não de 5, mas de 7, pelo que eu entendi, pela quantidade de ouro dentro do hotel.
É um lugar onde eles construíram ilhas para formar novos lugares, e eles têm trens de inteligência artificial e prédios, essas torres grandes, super lindo, tudo super lindo. É basicamente um palácio em forma de uma cidade. Em 1960 tinha, 60 mil habitantes. Hoje eu vi dois números diferentes, entre 3 milhões e 4 milhões de pessoas. E é um lugar tão importante para certas pessoas que há ligações quando aquela cidade sofre financeiramente, afeta a Inglaterra e outros lugares. Não é Babilônia, mas quando você vê como essa cidade surgiu no deserto, desde 1960 até basicamente 2000, agora estamos em 2020, nós podemos dizer o seguinte: existe a possibilidade sim de uma cidade chamada Babilônia surgir novamente no deserto, com petróleo e outras coisas que tem como usar para adquirir dinheiro e aumentar a riqueza da região. Então eu não acho legal a gente simplesmente falar, mas não tem nada lá, então Babilônia tem que ser algo simbólico. É como muitos teólogos falaram, então, a ideia de Israel voltar para a terra é algo simbólico, não tem como. Mas aconteceu. Agora nós sabemos porque aconteceu em 1948. Aconteceu, é um milagre. Então, ao meu entendimento, existe uma grande possibilidade de uma sede formar para o anticristo, sede de governo, na região do Iraque, Babilônia, para formar algo que vai ser uma cidade esplêndida, um lugar maravilhoso que vai atrair os povos, e isso liga super bem com as profecias do anticristo, do reino dele. Porque, por exemplo, Dubai é uma cidade que atrai muita gente, mas tem ainda um aspecto de crueldade por causa do Islã. Se vocês estudarem essa cidade, vocês vão ficar chocados com essa cidade e como é que ficou. É muito interessante. E daí você lê as profecias e o que a Bíblia está enfatizando, e você começa a ver como aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Israel voltou para a terra, o mundo está se globalizando e agora está surgindo uma cidade riquíssima no Oriente Médio. É muito interessante ver isso. Ok, aqui em Apocalipse 17 e 18 fala sobre Babilônia, fala sobre uma cidade, fala sobre as blasfêmias e fala como vai ser um lugar que vai atrair o mundo pela mercadoria, as riquezas, mas ainda vai ser um povo cruel, etc. Note aqui, eu marquei isso, enfatizei isso aqui, destaquei isso na apostila. Cada império antigo é uma tentativa insuficiente da raça humana governar o mundo, e o império do anticristo não será diferente. Ok? Espero que vocês estejam entendendo, mas deixe-me tentar explicar. Quando a Babilônia antiga surgiu, venceu muitos outros povos, era uma forma da raça humana decidir governar o mundo. Nós vamos governar o mundo desse jeito, com crueldade, cativeiro, a adoração do imperador. Não deu certo. Depois surgiu Medo-Pérsia, mesma coisa, com umas diferenças. A raça humana, não, agora vai ficar legal. Não deu certo. Daí surgiu Grécia, Alexandre o Grande trouxe para o mundo cultura, arquitetura, língua. Mudou o planeta até hoje, um monte de palavras no português veio do grego. Não deu certo. Surgiu Roma, que tinha a força armada incrível.
dominando os povos, que trouxe muito mais de lei da Pax Romana, ou a paz romana, tirando fronteira, fazendo uma cidadania super funcional e podendo viajar de um lugar para outro com rapidez. Não deu certo. Não existe mais esses impérios. A Bíblia diz que o anticristo vai trazer o último império, a última tentativa, sem Deus, para controlar e governar o mundo. E essa vez vai ter todo o poder de Satanás. Esses reinos testificarão que somente Jesus terá um reino perfeito para a humanidade, conhecido como reino milenar. Pessoas me perguntam: pastor, por que Deus vai ter um reino aqui na terra? Por que Ele não simplesmente leva todo mundo para o céu? E eu já enfatizei para vocês um ponto muito essencial, é porque Ele prometeu esse reino para Abraão, Isaac e Jacó. Ele tem que fazer isso. Se não fizer isso, Ele vai quebrar as promessas dele. Mas por outro lado, Ele vai trazer esse reino para mostrar a superioridade da sabedoria de Deus em governar o mundo, que todos os outros impérios não tinham. Jesus vai trazer o império, mas um império perfeito, de paz, de tranquilidade, de maravilhas. E eu não sei como que vai ficar o reino do anticristo. Eu acho que vai trazer suas próprias maravilhas. Pelo que eu estou lendo nas profecias, e pelas coisas que eu vejo no mundo com a inteligência artificial, e ciência, e medicina, e aparelhos e produtos, tudo está se ligando. Irmãos, eu estou pensando, estava conversando com o Paulo no domingo sobre o que está sendo inventado, e o que vai surgir nas próximas décadas vai mudar tudo. Vocês entendem? Deixa eu pegar meu celular aqui. Nós temos mais riqueza, eu quero falar luxury, Paulo, como se fala? É luxo. Mais luxo hoje do que as pessoas mais ricas 100 anos atrás. Eu posso ligar para qualquer pessoa do planeta, basicamente hoje. Eu posso saber de tudo hoje pela internet. Eu posso pegar um jato hoje e chegar em São Paulo em 2 horas. Eu posso ter a cama que é eletrônico, que tem aparelhos para dar conforto aos meus músculos. Eu tenho acesso a tudo isso hoje. E nós estamos vendo mudanças na ciência. E quem percebeu como o pastor Jeremy voltou? Ele caiu de 6 metros, voltou para cá ontem, estava pregando aqui, nem parece que caiu. E ele tinha algumas coisas aqui no braço, cicatriz e tudo, mas é difícil até ver isso. E como eles cuidaram dele, é incrível. Eu me lembro vendo uma coisa sobre a ciência. Eles estão mexendo com a ideia de que se você quebrar a coluna e você perde o uso das pernas, eles querem usar a eletricidade para manipular os nervos, e os nervos vão recrescer para as pernas poderem funcionar de novo. Não sei se vai ser possível ou não, mas seria muito legal para alguém que já perdeu o uso das pernas, entre outras coisas. E as possibilidades de usar a genética para ajudar o desenvolvimento do ser humano e tudo isso. O problema é o seguinte: o mundo é muito anticristo e o mundo vai aceitar certo desenvolvimento e riqueza, apesar de tudo isso, blasfemar a Deus por fazer coisas erradas. Por exemplo, já temos várias vacinas normais
usados hoje em dia que existem porque os cientistas que formaram essas vacinas usaram os corpos de bebês abortados. A maior parte das vacinas que as pessoas tomam hoje em dia como bebê vem de células duplicadas de bebês abortados. Muita pessoa não sabe disso, você pode pesquisar isso. E a humanidade nem percebe. A maior parte dos aparelhos que nós usamos hoje vem basicamente de escravos na China, que ganham quase nada. E a gente tem esse luxo. E às vezes quando eu penso sobre essas coisas, é difícil eu engolir. É difícil. Há pessoas que são basicamente escravas na África, essas minas, procurando metais preciosos, etc., para colocar nos celulares. E a gente não sabe disso. Bom, vocês estão sabendo agora, mas a gente usa isso, usa aquilo. A gente compra algo da China, né? Olha que legal. Mas você considera como o povo vive lá o governo fala: se você tiver outro filho, nós vamos matar, porque você não vai ter mais. E a ideia, a Bíblia enfatiza que o império do anticristo não vai valorizar vida, não vai valorizar Cristo. Olha algo aqui, em Apocalipse 18, só para vocês terem uma ideia. Apocalipse 18, e diz aqui em versículo 10 que essa grande cidade vai cair, ok? Vai cair. Agora, vamos chegar aqui em versículo 11. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra. Olha aqui, ênfase, economia. Porque ninguém mais compra as suas mercadorias. As pessoas vão ficar tristes porque não tem mais acesso à mercadoria. Versículo 12, mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas. E olha aqui, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. Você já percebeu isso? As últimas coisas? A mercadoria do império, especificamente da sede do império, Babilônia, corpos e almas de homens. Isso quer dizer bebês abortados? O que isso quer dizer? Escravos? O que isso quer dizer? Como acontece na Índia? Se um gringo chegar na Índia, em certas lojas que vendem coisas simples dos indianos, automaticamente a mulher ou o homem que vende as coisas pensa: esse homem não está aqui para comprar essas coisinhas que eu tenho. E leva o homem para trás da loja, para gaiolas que tem crianças, e vende a criança, vende para os homens abusarem as crianças. É normal, isso é hoje em dia. Já existe. E eu posso contar várias histórias de coisas aqui no Brasil, de políticos americanos tão horríveis, que vão para outros lugares fazendo coisas horríveis na Europa. Nós lemos essas coisas às vezes, que coisa chocante, mas já existe. Mas aparentemente o foco do anticristo é crescimento sem considerar o valor da vida dos outros. E o mundo vai engolir isso. A Bíblia usa aqui, deixa eu mostrar para vocês de novo, versículo 2 de Apocalipse 17, com a qual fornicaram os reis da terra. Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. A fornicação aqui, nós não entendemos que seja imoralidade sexual,
É o uso da palavra aqui no contexto dos reis da terra, dizer, olha, pelo sistema da Babilônia tem tudo. Sim, claro, a gente vai ter que abandonar certas coisas. Por exemplo, eu não vou me preocupar com os abortos, não vou me preocupar com, prostituta, ou abuso de criança, pedofilia. A gente vai aceitar isso, porque faz parte, porque olha o que nós podemos ter com isso. E as pessoas querendo uma boa economia vão deixar os inocentes, os mais fracos serem destruídos. E especificamente a Bíblia fala, durante esse tempo, os crentes vão ser martirizados, mortos. Essas pessoas vão levantar a voz e falar, está errado isso. E o sistema vai completamente destruir essas pessoas. É isso que a Bíblia profetiza. Então nós estamos já vendo o espírito de anticristo em vários lugares do planeta. Já existe os ingredientes dessa sopa que Satanás está preparando. E um dia, na ausência da igreja, por causa do arrebatamento, ele vai ter acesso às almas, às mentes, os corações dos habitantes da terra. Ele vai poder juntar tudo e criar um império enorme, mundial. Ele vai poder enganar. A Bíblia diz que a enganação vai ficar tão forte que ele vai poder enganar quase os crentes que vão existir na época. E quando eu penso sobre o que já existe, é difícil eu saber o que fazer. É difícil. Eu fico sabendo às vezes, irmãos, de coisas tão horríveis que já acontecem nesse mundo. Às vezes as pessoas falam, o inferno não existe, lago fogo não existe, Deus não é tão cruel. Não, mas a humanidade é tão cruel. E a humanidade merece esse lugar chamado lago de fogo. Merece. Tem pessoas que têm poder para fazer algo, realmente fazer algo para mudar essas coisas e não falam nada. Calam a boca. Até por eu falar o que eu já falei para vocês sobre coisas na Índia e outros lugares, pessoas ficam incomodadas, eu não quero ouvir sobre isso. E esse é o problema. A gente não abre a boca e não faz nada. E é triste. E eu admito para vocês, eu fico meio sem o que fazer. Eu sou missionário aqui no Brasil, como que eu vou ajudar? Eu conheço certas pessoas, não pessoalmente, por coisas que eu já vi, que tem essa missão. Eu vou para a Índia, eu vou para esses lugares e eu vou resgatar essas crianças e resgatam essas crianças. Ou pessoas que resgatam prostitutas que não queriam ser prostitutas, mas alguém pegou a um homem que se enforcou numa cadeia nos Estados Unidos, que aparentemente ele convidou um monte de homens políticos dos Estados Unidos e de outros lugares para a ilha dele, e ele tinha um monte de moças de 13, 14, 15, 16, 17 anos de idade, que a esposa dele pegou, porque elas não tinham uma vida muito legal, acabaram gostando dela, levou e ela ensinou elas a fazer um monte de coisa lá. E agora ela ficou presa. Não sei se vocês ficaram... Quem ficou sabendo dessa história? É algo super conhecido nos Estados Unidos. Vocês não estavam sabendo. Algo muito feio. Às vezes eu penso, se Deus quisesse tirar a máscara da humanidade hoje, totalmente tirar, o que a gente enxergaria? Eu dou graças a Deus que eu não vejo tudo. Eu não aguentaria. Mas eu vejo que o mundo já está se preparando para esse império satânico. Através do anticristo. Está chegando. Vamos para o livro de Gênesis, por favor. Gênesis. E vamos para capítulo 10. Na verdade, vamos para capítulo 9 primeiro. E em Gênesis, primeiro livro
Sabe, primeiro tempo da terra aqui. Gênesis 9:1 diz: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então a ideia aqui é que Deus mandou o povo, depois do dilúvio, a multiplicar e encher a terra. Esse era o mandamento. Agora, vamos para capítulo 11. Ok? Era para o povo se multiplicar e espalhar-se na terra. Versículo 1 de capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então, um mundo globalizado, vamos dizer. Todo mundo falando a mesma língua, mesmo lugar, unido. Versículo 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. Esse lugar é a Babilônia. E habitaram ali. E disseram uns aos outros: ei, façamos tijolos e queimemo-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: ei, edifiquemos nós uma cidade e uma torre. E Dubai, sabe, tem a maior prédio no mundo. Eu acho que há uma coisa mais alta no mundo, mas não é um prédio. Vamos continuar. Edifiquemos-nos uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha, peraí, povo. Deus acabou de falar para vocês. Olha, vai lá, espalhe-se. E aqui não, vocês não estão querendo obedecer. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles tentaram fazer. Então Deus falou: um povo unido não é bom nesse caso, porque esse povo quer desobedecer, quer fazer a coisa errada. Ei, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda em um a língua do outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamar o seu nome Babel, que é a palavra hebraica Babilônia. Pode escrever na sua Bíblia ali, Babilônia. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Agora, vamos voltar rapidamente para capítulo 10 de Gênesis e ver aqui versículo 8. Então, Gênesis 10, 8. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Esse Nimrod era o primeiro imperador depois do dilúvio. Ele era poderoso. Versículo 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso diz: como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Então, aparentemente, um tipo do anticristo começou bem aqui com Nimrod. E Babilônia começou aqui com desobediência. Nós vamos unir para desobedecer a Deus. Nós vemos essa nação, esse império surgir novamente e leva cativo Israel no ano 586 AC. E Deus profetiza que Babilônia vai surgir de novo no fim do tempo, nos dias do anticristo. O novo Nimrod vai ser a besta de Apocalipse 13. Então há uma ligação entre essas passagens, nos mostrando essas coisas. Agora, rapidamente, eu vou terminar. Eu acho que não vou fazer toda a apostila, mas vamos ver algo aqui que eu queria enfatizar para vocês na apostila. Ainda que haja teorias diferentes sobre o último império humano, a sede dele se chama a Grande Babilônia e a grande cidade de Babilônia. O império em si será a ressurreição do Império Romano, porque dará a continuação do antigo Império Romano.
e se Deus permitir, eu vou mostrar isso para vocês na semana que vem. Outro sim, será cruel como Roma, mas glorioso e rebelde como a Babilônia. É importante reconhecer que as características principais de um império são o seguinte: governo centralizado com domínio sobre vários outros países e povos. Número 2, forças armadas poderosas usadas para dominar e manter controle de outros povos. E a terceira coisa, influência religiosa, linguística e cultural sobre outros povos. Essas três coisas são marcas de um império. E você pode hoje analisar os países do mundo e dizer, existe um império hoje, sim ou não? Quanto a mim, estudando os impérios antigos, eu não vejo que existe um império hoje, no momento, do jeito que existia com Babilônia, Medo, Pérsia, Grécia e Roma. Alguém pode dizer, mas os Estados Unidos têm muito poder, beleza, mas comparando com esses aqui, não é do mesmo jeito. Não é do mesmo jeito. Se a corrupção de lá continuar, realmente pode ficar muito feio. Mas o que eu estou vendo, os Estados Unidos vão se corrompendo e Rússia, China e outros povos vão querer entrar e invadir e o império não vai existir. O que eu vejo. Mas a profecia diz que haverá um império parecido com Babilônia e Roma especificamente. E também com esse Babel de Nimrod. Então pense nisso, irmãos, quando vocês pensam sobre a tribulação e o anticristo, existirá especificamente um império global, mundial, que vai dominar e vai ter algo legal, mercadoria, mas por outro lado, crueldade, e pessoas inocentes e crentes vão sofrer muito por causa disso.